Boa noite a todos. Boa noite. Boas-vindas aos nossos visitantes que já foram apresentados. Eu esqueci o nome? Bianca. Marcela. Muito bem. Muito obrigado pela presença. Foi-me outorgada, essa tarefa de falar de Cristo. Para mim é uma honra, lógico, me darem esse tema. E já oramos tudo. Então eu gostaria de passar direto para o assunto. Eu vou pôr isso aqui embaixo para não ter perigo. Antes eu, sem ser arrogante, gostaria de apresentar esse gráfico aqui, que de fato, de todas as solas, Cristo é o centro. Todos os solas, vídeo que vocês vão ver, acho que no próximo sábado, Escritura que o Misael já falou, graça e a Deus glória que é o último, todos eles circundam Jesus. Todos eles dependem de Jesus. Não existiria Escritura sem Cristo. Não teríamos a fé sem Cristo. Não seria possível a graça, porque a graça é representada em Jesus Cristo. E eu não posso dar a Deus somente a glória, a não ser pela pessoa de Jesus. Então, todos os solos estão interligados em Cristo. Então, não sei se foi essa a intenção, mas eu de fato estou falando do principal solo, do qual sem esse solo não existiria nenhuma sola, nenhum tipo de solo seria possível sem de fato Cristo. Então, eu queria dizer uma coisa para vocês também antes de a gente começar com a matéria em si. A sua concepção de Jesus, a concepção que você tem sobre Jesus, é importantíssima para você, de fato, definir-se como cristão. Tenho até um exemplo aqui, que eu estava passando na porta aqui, e aí eu fui ali no hotel ver um negócio ali, e aí tinha isso aqui, Eu falei, que papel que é esse? Está pendurado na porta. E aí está assim. Deu até certo. Ajuda-me, Jesus. E aí eu não entendi o outro. E aí tem um monte de número. Aí eu achei que era número de celular. Eu falei, deve ser número de celular para ligar para a pessoa. Mas não é, acho que é número de bingo. Como é que chama? Mega Sena. Está aqui, anota aí, 4866802435, então é o número da sorte. Então essa pessoa, a concepção que essa pessoa que tem sobre Jesus é que Jesus vai ajudar ela na Mega Sena a ganhar dinheiro. Então ela colocou ali, com certeza, se eu colocar esse negócio na igreja aqui, acho que vai dar certo. Então ela colocou ali, fez uma oração e saiu. Acho que ela ficou sem jeito de pedir para orar por isso, mas ela colocou, ajuda-me, Jesus. Essa é a concepção de Jesus que muitos têm. Mas a sua concepção de Jesus, de fato, vai dizer ou definir você como um cristão. Se você se diz cristão, você tem que entender quem é Jesus. Agora, as pessoas têm várias e diversas concepções sobre Jesus hoje em dia, e aí isso complica, de fato, a gente a entender melhor o cristianismo. Mas para entender o cristianismo, vamos entender Jesus. Aí eu, em vez de colocar texto impresso aqui, ou projetado aqui, acho que para ficar mais interativo também, eu gostaria que vocês lessem alguns textos para mim aí, para a gente poder a participação de vocês. Então, eu gostaria que primeiro alguém lesse aí João 5:39, nós vamos ler só 3 textos aí, João 5:39, outra pessoa lê Lucas 24:27,
e outra pessoa leia Hebreus 1, verso 1 e verso 2. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Bom, Jesus está deixando bem claro que as Escrituras falam de mim, tá bom? Então, Misael falou de só das Escrituras, sábado passado, as Escrituras falam de Jesus. Outro aí, Lucas 24, lê para a gente. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expõe isso, que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Em todas. Então, nessa época aí, ainda não havia o Novo Testamento que a gente tem hoje, na Bíblia. Mas, quando diz que Jesus estava caminhando com os discípulos ali, e ele discorreu sobre Moisés, os profetas e os salmos, ele está esgotando a Bíblia da época. Jesus está falando assim, eu estou na Bíblia. A Bíblia fala de mim, está falando, segunda referência de Jesus sobre isso. Tem outras, mas eu queria que a gente finalizasse com Hebreus 1, verso 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e aos profetas, nestes últimos dias nos falou com o Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Pois é, isso aí é até uma música com a hora, posso ensinar para a gente, tem uma música baseada em Hebreus 1, no hino, mas tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Está fazendo uma referência aos profetas, da qual Deus usava antigamente, e qual falava por eles, e agora está falando, hoje nos fala por Jesus. E aos pais, hoje nos fala a igreja por Jesus. Aí João Calvino diz que o privilégio da igreja hoje é muito maior do que a igreja de antigamente, porque hoje Jesus nos fala, e não mais qualquer outro profeta, mas nós temos o próprio Jesus como aquele que fala a sua igreja. E aí, quando eu até falei para os meninos aqui, quando ele falou de falar, né, dos solos cristos aqui, de fato tem muita coisa para falar sobre Jesus assim, e o que eu falo, né? O que eu falo sobre Jesus? Mas eu vou fazer uma breve introdução sobre essa definição de Jesus na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre Jesus, e depois nós vamos tratar dos ofícios de Cristo, tá? Bem rápido assim. E aí eu vou deixar uma brecha no final, pedir uma autorização dos meninos aí que comandam o tempo, para vocês fazerem perguntas, que eu acho que assim fica mais interessante, tá? Às vezes eu falo muita coisa aqui e vocês não vão ter oportunidade, né? Mas vamos lá. É importante você entender isso aqui, ó. Dos 7 primeiros concílios, quando eu falo 7 primeiros concílios, eu estou tirando, obviamente, o concílio de Jerusalém, que foi o primeiro de todos, e aqui não tem o 7º, que é o concílio de Nicéia, né? Mas dos 6 primeiros que existiram, todos os concílios se basearam em Jesus. O tema central desses concílios foi Jesus. Para vocês entenderem, então, a importância da pessoa de Jesus. O que esses concílios mais debateram sobre Jesus? Alguém sabe dizer? Natureza. A natureza de Jesus, que inclui a divindade de Cristo. Essa polêmica de Jesus ser homem e ser Deus, foi daí que começou a surgir doutrinas docetistas, arianas e tal, e outras coisas que dizem que Jesus é muito homem, gnósticas também, que diziam não, é um Deus que de fato só tinha aparência, era um espírito de nós, mas outros se radicalizaram totalmente, dizendo assim, não, Jesus é homem mesmo. Só que ele tinha umas coisas especiais, assim, ele não era igual com todo mundo, mas ele era um homem. Então, todas essas questões sobre Jesus foram o assunto durante esses 6 primeiros concílios ali. A partir de Nicéia, começam a tratar outros assuntos. Eu não estou falando também que em todos esses concílios aqui, o assunto primordial se falou extensivamente em todos os horários lá que eles se reuniram sobre Jesus, mas o assunto central, a convocação primordial para esses concílios,
foi de fato a pessoa de Jesus e a divindade dele ou não, tá certo? Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla 1, 2. Constantinopla aqui quem convocou foi o nosso amigo Constantino, né? Convocou esse concílio aí, que ele tinha sido dito cristão na época, convocou esse concílio para debater essa questão da divindade de Jesus. É interessante que quem começou com essa polêmica aí foi um presbítero. E aí o pastor dele, Alexandre, foi contra ele, eles dividiram a igreja lá e tal, e esse presbítero começou com esse negócio de que Jesus não, o árido, Jesus não é Deus totalmente e tal, começou com essas questões aí, começou toda essa bagunça aqui, aí Éfeso seguiu a polêmica toda em torno de Jesus, tá bom? Agora, outra coisa importante da gente falar sobre Cristo, quando a gente fala sobre Cristo, você tem que entender sobre a sua Bíblia. O que a sua Bíblia fala sobre Cristo? Eu estou dando um resumão aqui, viu, gente? Resumão. Ó, para você entender melhor o que é, tá bom? Você tem que entender que a sua Bíblia inteira é um processo de revelação sobre Jesus. Então nós temos Jesus aqui na antiga aliança, você está vendo? Isso foi proposital também, mas ali dá até para ver melhor no slide, aqui está totalmente apagado, mas aqui nós temos um anúncio do descendente de Gênesis 3,15 falando sobre Jesus. Nós temos então no Novo Testamento o verbo se encarnando, Jesus Cristo, e nós temos então a revelação do próprio Jesus na sua volta, quando diz que todo olho verá na volta de Cristo para o seu julgamento. Então há aqui um processo de revelação que é chamado de Antiga Aliança, Nova Aliança, e uma revelação de Jesus então em Apocalipse. Por que isso é importante você saber essas questões aí? Você tem que entender que Jesus não é um remendo. Jesus não é um remendo na história da salvação e não é um remendo na história da redenção. Por quê? Muitas vezes, não sei se isso passa pela sua mente, mas às vezes o pessoal pensa assim, por isso que tem aquela polêmica do infralapsarianismo e supralapsarianismo. Por quê? Deus criou tudo certinho, Adão e Eva, perfeitos, diante de Deus, aquela maravilha, tal. Só que aí surgiu o capeta lá no Éden, falando por meio de uma serpente. Aí falou, convenceu Eva e Eva desobedeceu a Deus. Levou Adão a desobedecer também. E aí então o plano de Deus caiu por terra. Aí Deus ficou desesperado, falou: o que é que eu faço agora? Que eu não sabia disso. Eu não imaginava que um negócio desse ia acontecer. Aí chegou para Jesus e falou: Jesus, agora você vai ter que consertar aí o negócio, porque bagunçaram tudo. Você vai ter que consertar aí. Aí Deus então envia seu filho Jesus para consertar o estrago que Adão e Eva fizeram desse mundo. Se você tem essa concepção, está totalmente equivocado, está totalmente errado. Isso é uma heresia, se você pensa desse jeito. Cristo não é um remendo. Lá mesmo em Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, tratando aquilo. Aí a gente fala, como foi morto antes da fundação do mundo, se ele foi morto há 2000 anos atrás? Mas aquilo é para a gente entender que 1000 anos para a gente, para Deus é como um dia como 1000 anos, e que Deus não trabalha com o tempo, não, com aquele cronograma histórico a gente ali. Deus trabalha com o seu tempo, mas que a morte do Cordeiro já estava definida por Deus, e que Deus não fez um remendo com Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um cara que entrou na história para consertar o que a humanidade fez, porque esse não é o pensamento e não é a forma como que a Bíblia apresenta. Você vê essa história da revelação de forma muito clara na Bíblia. Você vê o descendente sendo anunciado, você vê Apocalipse anunciando que antes da fundação do mundo Jesus já estava preparado para isso. Você vê o verbo se encarnando, e você vê então
Cristo se revelando totalmente. Você vê que no Antigo Testamento aqui, você vai ler o Antigo Testamento, é um pouquinho de aula também, viu? Você vai ler o Antigo Testamento e você não vai ver Jesus claramente lá, você vai ver Jesus assim esboçado, mas Jesus está lá. Não vamos fazer nenhum exercício aqui para achar Jesus aí no Antigo Testamento, porque senão vai ser muito complicado, mas Jesus está lá no Antigo Testamento, se revelando inclusive e conversando com as pessoas no Antigo Testamento. Jesus está lá no Antigo Testamento conversando com as pessoas, falando com as pessoas, se revelando. Só que a gente não vê. Por quê? No Antigo Testamento ele não tem um nome próprio, Jesus. Esse nome Jesus foi anunciado pelo anjo a Maria, mas Jesus está lá. Aí então chega o verbo faz carne, esse homem vai se chamar Jesus. Então. Aí nós começamos a ver Jesus claramente, ele agindo na Bíblia. A partir de Mateus, você vê lá Jesus está lá, em verbo encarnado está lá. A expectativa do Antigo Testamento se cumpriu. Mas aí então, no final da Bíblia, no último livro da Bíblia, diz que agora não vai ficar mais embaçado diante de ninguém. No Antigo Testamento a gente vê Jesus de forma ofuscada, nos Evangelhos a gente vê Jesus se revelando, mas eu não vi Jesus, você não viu Jesus, porque Jesus foi apresentado aos apóstolos e às pessoas da sua época, mas nós temos por fé que Jesus existe e habita em nós, mas vai chegar um dia que todo olho verá a revelação total e plena de Jesus Cristo. Ninguém vai deixar de ver Jesus. Só que esse dia vai ser cruel, porque ele não vai vir mais para salvação, ele vai vir para juízo. Certo? Nós temos que entender também, com respeito à encarnação de Jesus, que Deus tinha o propósito, nós temos que entender isso também. Primeiro eu tenho que fazer uma pergunta, né? Às vezes eu coloco aqui para vocês, não sei se vocês estão entendendo muito bem o que eu estou falando, mas às vezes a gente coloca aqui para vocês que a vinda de Jesus não foi um remendo para consertar a história. Mas aí automaticamente surge uma pergunta na mente de vocês: mas espera aí, se não foi um remendo, se Adão e Eva não tivessem caído, Jesus tinha se encarnado? Se não houvesse a queda de Adão e Eva, tudo tivesse perfeito, precisaria de Jesus se encarnar e habitar entre nós, como diz o homem. Vocês não respondem porque vocês não estão entendendo ou porque vocês não sabem? Tá bom. Vamos estudar. Isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui é conjectura, certo? Conjectura reformada. Não é conjectura minha. Está pensando em não. Vai falar aí. Não. Você tem uma definição. Não. Alguém acha diferente do João? Vamos lá então. Gênesis 1, 27. Diz que o homem foi criado a mais de semelhança. Certo? Está pegado em mim. Por que você acha que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Muito bem. O projeto de imagem e semelhança de Adão e Eva, quem foi usado como projeto? Jesus. Façamos o homem. Quem você acha que Deus usou como padrão para formar aquele homem? A nossa? Jesus, né?
Aí então o Verbo se faz carne como nós. A gente tem que entender isso, porque se o Verbo se fez carne na forma que Jesus era, humano, com 2 braços, 2 pernas, um nariz, 2 olhos, uma boca, uma orelha, tudo não sei o quê, a gente tem que entender que esse padrão do Verbo, de Deus encarnado aqui, é o padrão usado no Éden. Entendeu? Deus não fez um negócio ali no Éden ali, e depois falou assim, olha, já que eu fiz o homem, você se encarna como homem. O homem não foi padrão para a encarnação de Jesus. Jesus foi padrão para a feitura do homem. Importante você entender isso aí. Jesus está presente em tudo. Tudo. Então, se Jesus foi padrão, entende-se que Jesus, provavelmente, como eu disse, é uma conjectura, mas não é uma conjectura reformada, né? Entende-se que se o pecado não houvesse acontecido, Jesus também haveria se encarnado. O não foi meio duvidoso, porque entendeu que você falar não, e a Deus não foi meio de surpresa. Se você falar não, Deus foi de surpresa. Essa é a ideia. Entendeu? Ou seja, o propósito da encarnação de Jesus já estava nos propósitos de Deus. Só que isso se tornou mais latente com o pecado que aconteceu. Foi necessário totalmente a encarnação. Você vê sinais disso quando no pecado Adão e Eva pecam. O que acontece? Quem está caminhando lá no Éden? Quem? Deus. Deus. Vamos conferir, você vê lá. Abre lá então, Gênesis 3. Caem minhas coisas. Obrigado, Deus. Vai lá. Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Bem, andava naquele jardim na viração do dia. Eu já estava ali andando. Deus criou o homem para se relacionar. E Deus iria se relacionar com o homem pessoalmente. Aconteceu o pecado, não. A gente tem que entender isso. Esse propósito da redenção, que vai se cumprir em Apocalipse, já estava nos planos de Deus. Com o pecado, o amor de Deus se torna mais latente, se torna mais expresso, porque com o pecado o homem se torna mais dependente de Deus. Entendeu? Mas o propósito de Deus não era criar o homem e fazer com que o homem sobrevivesse sozinho ali e Deus continuasse lá sendo adorado por querubins, serafins e tal. Não, o propósito de Deus era se juntar com o homem. Se você entender isso, você vai entender o amor de Deus, que o amor de Deus não depende de pecado, certo? Senão a gente fala, Deus se encarnou, amou o mundo de tal maneira que Deus se filho para todo aquele que ele crê, tal. Mas falar, Deus nos amou só porque nós somos pecadores, aí Deus teve que nos amar. Não, Deus nos amou desde a fundação do mundo. E Ele iria nos amar sempre. Com o pecado isso se torna necessário. Estou falando isso para você não entender Jesus como um remendo na história, mas entender Jesus como o princípio e o fim de todas as coisas, como nós colocamos aqui. Bom? Dito isso, espero que tenha ficado dúvida. Se ficou também, você pergunta para o Misael depois aí. Nós vamos falar dos 3 ofícios de Cristo, tá? De forma rápida, e aí depois você então tira suas dúvidas. Antes eu queria falar sobre como, já que a gente está falando da questão da reforma aqui, tem algum ex-católico aqui?
está pedindo bolacha. Dá uma bolacha. Quem é na casa de falar isso? Quem mais é esse agora? Amém? Sabe? Então me fala aí, se souberem, esse católico no Brasil, eu sabia que está fundo. Aí vamos lá. Qual a definição? Como o catolicismo entende Jesus? Você não tem como virar uma aula, né? Você fala de Cristo, não tem como ser. Está autorizado a aula? Vai lá. Como é que o catolicismo entende Jesus? O que eles creem sobre ele? Mas só de católicos ruins. Quem sabe ele está ajudando. E é praticante, né? Isso aí lá na missa e colocava o pãozinho lá da Regina. Falaram que era bem também. Dá uma diferença. O Solos Cristo não faz sentido para o católico. Não, eles falam que faz sentido para a questão da Cristo mais alguma Ó, o Misael falou um negócio importante aqui. Fala aí alto, Misael. Os católicos, né, igual a gente falou lá, é tipo sempre o negócio lá do sola, mais alguma coisa, a graça mais alguma coisa, fé mais alguma coisa, Cristo mais alguma coisa. Jesus está tete a tete com a igreja. Então o que a igreja fala tem o mesmo valor que o que Jesus fala. Mas há uma coisa muito importante no catolicismo que tem a ver mais com a graça. A graça não faz sentido para eles por causa das penitências. Mas eles falam de graça também, eles também falam de É falar bonito. eles são A graça não faz sentido para eles. A graça mais uma coisa. Mais uma coisa. Então, Eles creem em Jesus como mediador, só que eles então a gente tem que entender isso como ele está falando da reforma. Se o entendimento católico sobre Cristo fosse o entendimento bíblico, os reformadores não teriam entrado nessa área, eles entraram com o entendimento deles. Apesar de falar que Jesus é Salvador, que Jesus é o nosso mediador, que Jesus é Deus encarnado, eles não são arianos, eles afirmam que Jesus é o Deus encarnado, tal. Mas a diferença fundamental, que faz uma diferença assim, crucial, é que não é só Jesus, é Jesus e outras coisas. O que leva para o lado da penitência, eles valorizam muito a penitência, e você vê isso até nas imagens. Por exemplo, como é que a Igreja Católica apresenta Jesus? Daniel, que está Jesus, eles têm uma forma de colocar Jesus. Jesus está na cruz, certo? Jesus está lá. Então Jesus bonito, verdadeiro, por exemplo. E Jesus dentro é meio afeminado, vocês perceberam também. Então tem um negócio meio esquisito. Mas por que eles apresentam Jesus na cruz? Tem uma questão aí, não é somente por que Jesus está na cruz. Por quê? Sabe por que Jesus está na cruz? Sabe? Zé sabe. Por que está na cruz? Sabe não? Esse católico, você não sabe por que Jesus está na cruz? alguns já disseram para mim, mas eu duvido que seja isso mentira. A gente, como faz de português, se lembrar. Você lembra? Eu duvido que seja essa a razão. Esse é o que eles fazem dos fiéis. Mas por que eles colocaram Jesus na cruz? As autoridades católicas não tiram ele de lá, deixa ele lá. Fica ele na cruz. Por quê? Você tem que entender. Está ligado à ideia de penitência. Jesus estando na cruz, ele está sempre morto.
está sempre sofrendo. E aquilo passa a ideia para o fiel de que você sempre tem que sofrer, e você sempre tem que pagar penitência, de que para você chegar diante de Deus você tem que ser um certo sofredor o tempo todo. Você tem, entendeu? Obras, penitência. É isso que eles fazem com os mais, não é assim que eles. Para lembrar, não. Isso é passado para os fiéis, mas tem um negócio por trás. Né? E os santos, a maioria dos santos da igreja, são colocados também em imagem de pessoas sofredoras. Penitência. Precisa depender. Se eles colocarem Jesus ressurreto, glorificado lá, não precisa imaginar. Jesus já ressuscitou, acabou, mas não. Está lá, crucificado, está sangrando, está sofrendo por você ainda. Jesus não saiu da cruz, ele está lá na cruz sofrendo. É isso. Dúvidas? Eu não sei se o senhor vai falar disso, mas pode ser que tenha alguma relação. Essa ideia de Jesus ali na cruz, da ênfase no sofrimento, acaba furtando dos fiéis uma característica tão importante, essencial de Jesus ali, que é o fato dele ser nosso substituto, né? Nosso vigário. Tanto que deve ser por isso um dos motivos que eles continuam achando que um vigário é necessário, né? Isso. Alguém a mais, né? Para fazer essa ponte. Exatamente. Mas no final a gente vai abrir para mais perguntas, mas vamos aí. 3 ofícios de Cristo são profeta, sacerdote e rei. Essa divisão, profeta, sacerdote e rei, essa compilação, ela também surgiu no período da Reforma. Não foi Lutero que começou isso, não foi ele que fez essa divisão, mas alguns dizem que foram os luteranos que fizeram isso, mas João Calvino já faz essa divisão, essa compilação, profeta, sacerdote e rei, nas institutos. Ele faz essa divisão de Jesus aí. Mas vamos tratar uma por uma, depois a gente fala. Profeta, Cristo é o representante de Deus para com o homem. Então, essa setinha aí, ela é proposital, para você entender. Então, leiam esses 2 textos. Eu coloquei um texto de referência no Antigo Testamento, apresentando o profeta que viria, e um texto apresentando o cumprimento em Jesus. Tá? Leia lá para a gente. Deuteronômio: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Pois é. Então, Deus está anunciando a Moisés, falou, vai vir um profeta aí. E quando ele diz assim, semelhante a ti, ele não está dizendo que é pecador igual Moisés, que é humano, que é falho, ou que é gato igual Moisés. Não é isso que Deus está falando. Está falando semelhante em termos de função, que Moisés também era profeta, mas ele vai falar tudo que eu tenho que falar e acabou. Todos os profetas, às vezes, falam uma coisinha de sumir, o outro falava outra coisa, o outro falava outra coisa, cada um falava uma coisa em determinado tempo, mas esse profeta que virá vai falar tudo que tem que falar. E aí lê João 15:15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. 15:15? 16. Verdade. Já não anunciamos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas temos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai nos tem dado a conhecer. Ouvir de meu Pai. É a característica do profeta, ouvir de Deus e passar. Só que essa característica é especial em Jesus, porque ele, sendo o próprio Deus, aí a gente vai entrar nessa questão de trindade, já dá problema, mas ele sendo o próprio Deus encarnado, transmite literalmente e de forma totalmente pura e eficaz aquilo que o Pai quer passar para os seus filhos, para a humanidade. Então, Jesus é o Verbo encarnado, é a palavra de Deus, 100% literalmente. Nada do que Jesus diz foge do conceito de Deus. Certo? Cada vírgula, cada respiração de Jesus é a palavra de Deus. Por que você tem que entender isso? O profeta, ele é aquele que recebe a mensagem e passa. Nós temos também
a imagem do sacerdote em Cristo, que a ordem é inversa. Entendeu? Ele fala por Deus, pelo povo a Deus. Cristo é o representante do homem na presença de Deus. Um anúncio de Jesus em Salmo 110, 4 e o cumprimento em Hebreus 4, 15. Pode ler. Lê o Antigo Testamento primeiro. Lê o Novo. Lê Hebreus primeiro não. Lê o Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. De quem que o salmista está falando? Tu és sacerdote para sempre. Quem é esse tu aí? É Jesus. E aí nós vemos lá em Gênesis, quando Abraão se encontra com um homem, um rei de Salém, chamado o quê? Melquisedeque. Mas aquele Melquisedeque era um homem mesmo, não era um fantasma, não era um anjo, nada. O povo está falando, era um homem, entendeu? Só que semelhante a Jesus, ele não tinha descendência, ele era rei e outras funções e tal, e isso é aplicado a Jesus. O salmista fala dele, essa imagem de Melquisedeque aparece em Abraão, pai da fé, e ele se cumpre lá em Hebreus, quando o autor aos Hebreus fala de Cristo como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui não vai falar segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Vai dentro. Porque não é sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança Você já parou para pensar nisso? Quando eu leio esse texto, esse versículo, às vezes eu entro numa crise profunda. E crise às vezes é bom. Crise é bom na vida, né? Crise espiritual. Porque Jesus foi semelhante em tudo a nós. A encarnação, o propósito da encarnação é isso: é se tornar semelhante a nós, passar frio, passar calor, passar tentação, passar privações, alegrias, tudo, e não pecar. Dá para eu pensar nisso? Para a gente é um negócio impossível. Como é que eu consigo passar por todas as situações dessa vida sem pecar? Quando eu falo sem pecar, é sem pecar mesmo, não somente em ações, mas em pensamentos. Nunca sequer passou pela mente de Jesus pecado. Só sendo Deus, né, para fazer um negócio assim. Né? Não faz isso. A gente aparenta muitas vezes santidade, mas é diferente de não pecar. Esse versículo deixa escrito, vai dar mais boa. Por quê? Esse sacerdote que está intercedendo por nós diante de Deus, Cristo, ele compadece-se de nós diante de Deus, porque ele conhece as nossas fraquezas. Aí tem uma diferença muito grande. E a gente pode citar um exemplo para você entender melhor. Por exemplo, um embaixador. Se o cara não for brasileiro, um embaixador, por exemplo, ninguém vai eleger um embaixador americano para falar do Brasil, para falar do Brasil lá nos Estados Unidos. Não tem sentido. Porque o americano não conhece o Brasil, o americano não conhece o povo brasileiro, o americano não sabe a raiz do povo, o que o povo brasileiro gosta, tal. Ele não sabe o que o povo necessita, ele não sabe da realidade da nossa nação. Então o embaixador americano não fala nada. Ele não vai ser um bom representante. Agora o embaixador brasileiro conhece a raiz, tal. O cara sabe falar. Então essa é a diferença. Jesus viveu entre nós, viveu nossas fraquezas, conviveu conosco, e ele sabe muito bem diante do Pai como interceder por nós. Só que a diferença dos sacerdotes do Antigo Testamento, que eram homens pecadores também, que intercediam por pecadores diante de Deus, esse homem é sumo sacerdote santo, que é tanto Deus como homem, e que conhece plenamente as duas naturezas.
Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Então não há nenhum homem mais perfeito para interceder por nós do que Jesus Cristo. Por isso que Maria não tem sentido. E aí inventaram até a igreja durante o tempo a ideia de que Maria foi assunta aos céus e de que Maria nasceu sem pecado. A ideia da Virgem Imaculada é para justificar a intercessão dela, para justificar o fato dela ser mãe de Deus. Se ela é mãe de Deus, ela não peca. Agora, você quer saber mais mesmo? Vê um vídeo lá, chama em 2 minutos, Maria, mãe de Jesus. O cara é bom, o cara que fala lá, mais ou menos. Meio pica-fundo. Mas vamos lá. E por último, ele é rei. Cristo exerce domínio e restabelece o domínio original do homem. Ele exerce domínio e restabelece o domínio. Vamos lá. Leia para a gente, por favor, esses 2 textos. E aí a gente já vai partindo para o encerramento. Pode ler. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei decretos do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí os arianos pegam isso aí e falam: tá vendo? Eu hoje te gerei, hoje gerado. Esse é um texto que fala da geração de Jesus como rei. Ele foi gerado como rei. Ele foi. Como é a imagem, Jesus, a Bíblia usa muitas imagens humanas para a gente compreender os decretos de Deus e as formas como Deus trabalha. Então, quando ele fala, é como se os sacerdotes no Antigo Testamento, ele usava um procedimento para ungir os reis. Qual era o procedimento? Ele usava azeite. Ele jogava azeite na cabeça do cara e falava: isso aqui é rei. Foi o que Samuel fez com Davi. Então, jogou o óleo, o cara é rei. Deus está usando essa imagem para com Jesus. Você é o rei. Ele está falando assim: o decreto do Senhor. Ele acabou. Se é o decreto do Senhor, ninguém muda. O decreto do homem muda. Não é o decreto de Deus, não. Decretou, esse cara é o rei. Você vai ser o soberano por todas as coisas. E aí o Salmo diz assim que ele, Deus, ri dos outros reis e governantes da terra que querem lutar e batalhar contra o ungido do Senhor, porque Deus só tem que rir. Você sabia que Deus tem senso de humor? Eu fico pensando num Deus sério, assim, carrancudo, barbudo lá no céu, tudo sério. Mas Deus tem senso de humor, ele ri. Ele ri de gente que quer achar que vai tirar o domínio dele, que de alguma forma vai ameaçar, como se Deus ficasse lá medroso, né? Deus exército é perigoso, não. Acabou, Deus decretou. Esse é o cara. E Jesus é o Deus encarnado e o rei para sempre. E aí isso se cumpre lá em Apocalipse, com o reinado de Jesus. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Rei dos Reis. Senhor dos Reis. Se João tivesse escrito somente assim, Rei dos Reis, ia abrir brecha para outras pessoas falar: tá vendo? É só rei. Ele só reina sobre os reis, mas os outros também não tem muita autoridade, não. Mas Senhor dos Senhores, aí fecha tudo. Qualquer um que se diz Senhor de alguma coisa, Jesus manda nele. E ele está sob o decreto de Deus. Satanás, que é conhecido como Satanás, é o nome próprio dele. Ele, ou Beelzebub, ou Tranca-Rua, sei lá como vocês querem dar, ele é Senhor dos demônios. E ele é um Senhor, ou seja, ele está sujeito à autoridade de Jesus. A dona Dilma é uma senhora, está sujeita à autoridade de Jesus. A maldição do Brasil. Tá bom? Mas não, nada fora de propósito de Deus. Não, isso aí. Vamos. É interessante a gente entender isso aí, porque no Antigo Testamento, nos Evangelhos, nós vemos lá as pessoas tendo uma concepção errada sobre rei. Lá em Atos nós vemos
perguntando para Jesus: quando restaurarás o reino de Israel? Né? E aí Jesus usa uma imagem lá em Lucas, né? Quando ele vai partir do Getsemane, aí os discípulos vão assim para Jerusalém. Aquela última viagem de Jesus para Jerusalém, eles vão, acham que eles vão tomar o reino, né? Aí Tiago e João chegam assim, a mamãe de Tiago e João chega assim, está vendo? A mãe se metendo na vida de Deus, não, porque realmente mãe vai ser mentira. Aí a mãe de Tiago e João vai lá e chega e fala assim: Jesus, permite que meus filhos se assentem à tua direita e outro à sua esquerda quando o Senhor tomar o reino. Porque eles estavam pensando que o reino de Jesus era desse mundo. E eles estavam achando que quando Jesus chegasse em Jerusalém, ele ia se assentar no trono e Tiago e João iam ter um lugarzinho ali, privilegiado. Em vez de sentar à direita e à esquerda de Jesus, eles vão passar pelo quê? Pelo suplício que Jesus passou. Então vocês vão passar pelo meu batismo. Vocês querem? Querem, vocês vão passar. Foram martirizados. Né? E João não morreu de morte natural. Mas é outro sentido. Aí vamos lá. Apocalipse 19 apresenta Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gente, desses três ofícios nós temos aí as funções principais e primordiais de Jesus em toda a Bíblia. Como eu disse, Jesus está em toda a Bíblia. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é o motivo da Bíblia. E Jesus é o profeta, é o sacerdote e ele é o rei. Para a gente aplicar isso para a gente, usando Lutero ainda, como eu disse que o Lutero não foi ele que definiu essa doutrina de profeta, sacerdote e rei, mas ele disse, ele chegou perto, ele disse assim: somos sacerdotes como ele é sacerdote, filhos como ele é filho e reis como ele é rei. Em vez de usar aqui o profeta, né, ele usou filho. Aí depois isso é definido mais à frente. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Em Jesus nós somos profetas, em Jesus nós também somos sacerdotes e em Jesus nós também somos reis. Seremos o único aqui que são cumpridos na geração da graça na qual nós estamos vivendo, essa aqui, ó, profeta e sacerdote. Rei, você ainda não é, viu? Eu sou rei, sai daqui com a coroa na cabeça, você tem que me obedecer, papapá. Cuidado aí, não é assim não. Reis seremos, por isso que está lá em Apocalipse, nós reinaremos com ele. E leia só uma dessas passagens para mim aí. Leia 1 Coríntios sobre profetas, sobre sacerdotes. Leia Apocalipse 1:6 e sobre reis. Apocalipse, né? Coríntios 14, de 1 a 3, versículo 1 e 3. 1,3. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que a profecia faz? Exorta, consola e edifica. Ou seja, o que é uma profecia? Palavra de Deus. Pregação. Certo? Esse texto de 1 Pedro aqui eu coloquei propositalmente, 2 Pedro aí, que fala que Pedro está falando que as profecias ou as revelações de Deus não foram coisas da mente do homem, foram reveladas diretamente por Deus. Então, cuidado com profecia que os homens chegam para falar para você. Não é isso não, a profecia ela flui da palavra de Deus. Assim como no Antigo Testamento também, porque às vezes as pessoas acham, no Antigo Testamento lá o cara tinha uma revelação assim, aí ele falava, assim diz o Senhor, aí passava aquele êxtase assim, o cara falava, onde é que eu estou? Não era assim não. O cara tinha como base os profetas o quê? A lei. Elias só baseado no quê? Moisés. Eliseu, Moisés. Malaquias, Moisés. Neemias, Moisés.
Todo mundo, na verdade, olha para trás. Se o profeta olhava para trás, a gente hoje olha para trás. Entendeu? É assim, não é assim. Então, sacerdotes, vai lá, Apocalipse 1:6. Nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Reino e sacerdotes pelos séculos dos séculos. O que significa ser sacerdócio? Você é profeta. Se você ler a palavra de Deus e falar, transmitir a palavra de Deus para alguém, você está sendo um profeta. Jesus te outorgou esse ofício também. Agora, se fala que você é sacerdote, o que isso significa? A gente tem que definir muito bem o sacerdote, porque isso é um perigo. Esse negócio de sacerdote é um perigo. O que você acha que é? Você tem que vestir uma turma grandona, assim, colocar um negócio na cabeça, assim, e vestir igual o Papa, mais ou menos, assim, fazer uma intercessão a isso. O que é? O acesso direto que eu tenho com Deus. Também isso aqui que o já falou. Hoje, você fala, você ora, você não precisa de ninguém para interceder por você, a não ser, lógico, o sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Está lá intercedendo por nós, mas só ele. No mais, eu posso falar com Deus. E um dos maiores privilégios do sacerdócio real, você pode ser sacerdote na vida do seu irmão. Aí pensa, tá vendo? Pode ser sacerdote na vida do irmão, interceder por ele, orar por ele, pedir a Deus por ele por você. Você sendo sacerdote, não só com você, mas principalmente por outro. Certo? Então, cuidado com esse homem de Deus aí, que diz: eu sou homem de Deus. Eu falo com Deus, você não. Eu. Deus fala comigo, e você não. Tá? Sacerdócio real. Abre o leque. Todo mundo. O que muda, como eu sempre falei para o pessoal aqui, é a responsabilidade. Eu sou sacerdócio real, tanto como vocês. O que muda diante de Deus? É a peia que eu vou tomar. E você não. Entendeu? Isso nenhum pastor fala. Eles falam tudo bem bom, né? Mas, como diz o ditado popular, a pinga que a pinga o pessoal vê, mas o sombo não, né? Não sei se ficou uma ilustração boa, mas. Reis, vamos lá. Não vou aqui a pinga, não. Apocalipse 5. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes rei e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Pois é, e também reinaremos. Com ele reinaremos. Mas um dia, mas você não está reinando agora não. Agora é sofrência, né? Como diz, é sofrimento e tal. Mas chegará um dia que nós reinaremos com Cristo. Nunca esqueça disso. O rei é Jesus. Nós reinaremos com ele. Você não vai chegar lá no céu mandando em tudo, não. Quem manda é Jesus. Nós vamos reinar com ele, justamente com ele. Tá bom? E para encerrar, Lutero tinha uma expressão em latim que ele dizia: Christus pro mim. O que significa? Cristo por mim. Apenas quando reconhecemos que Cristo foi dado por mim. Eu vou ficar aqui porque senão vai atrapalhar. Terei discernido a importância da realização de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Uma fé apenas histórica em Cristo não pode salvar-nos. Lutero cria que a boa nova não era abstrata, ou seja, uma coisa que eu simplesmente tenho na teoria, mas experimental, por meio da fé. Quando a fé faz sentido para mim, quando eu entendo que todas essas questões são para a minha vida, que tudo que Jesus fez e realizou, e o benefício que eu tenho é para mim, pessoalmente, eu estou começando a entender o processo da salvação, e aí então, eu estou começando a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, que de fato Jesus seja o centro da sua vida e que todos esses privilégios sejam para a honra e glória do Senhor na sua vida também. Tá bom?
Alguém tem algum questionamento? Tá bom, né? Já falamos demais. Não? Dúvida? Tem? Não, você ameaçou falar. Tá bom. Desculpa aí, senhor. Boa noite a todos. Boa noite.